volta! Bom, gente, primeiramente eu quero pedir desculpas, porque eu tô um pouco sumida aqui do canal. Realmente tenho deixado a desejar aqui no conteúdo e desde já eu já quero me desculpar, mas é que minha vida tem sido muito corrida e em breve eu vou gravar um vídeo pra vocês contando tudo o que tá acontecendo e por que que eu estou tanto nessa correria. Mas este não é o tema do vídeo de hoje, ainda não estou pronta pra falar sobre isso. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre dicas para organizar uma viagem sozinha ou sozinho, né? Se você é um homem e também quer viajar sozinho, eu vou deixar algumas dicas práticas aqui nesse vídeo para te ajudar a como planejar e organizar essa viagem. E antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Caso você goste desse e dos outros conteúdos que eu tenho aqui, a sua inscrição e o seu like vão me ajudar muito. Então não esquece de já fazer isso aqui no comecinho. Bom, então vamos lá. Eu acho que uma das primeiras dicas que eu vou te dar é: deu medo? Vai com medo mesmo, sabe? Eu acho que a gente perde muitas oportunidades da nossa vida porque a gente simplesmente tá com medo, ou porque a gente não tem companhia, porque às vezes a gente tem um grupo legal de amigos, mas aqueles amigos nossos não podem ir naquela data, ou não tem aquela condição financeira pra fazer aquela viagem que você quer, e por muitas vezes a gente acaba abrindo mão disso só por conta desses detalhes, que não vai ter ninguém pra ir com você, que isso e que aquilo. E eu quero te dizer que viajar sozinho é uma das melhores coisas que existem. Você não precisa seguir o planejamento de uma outra pessoa, você pode acordar na hora que você quer, você pode visitar os pontos turísticos que você quer, você pode evitar de ir em alguns lugares que você não gosta, porque quando a gente viaja em grupo, a gente tem que abrir mão de certas coisas. É normal, você abre mão de certas coisas e ganha em outras coisas, mas você geralmente não consegue tudo que você queria para aquela viagem, porque são várias pessoas tomando decisões ali. Então, para mim, um dos maiores bônus em se viajar sozinho é essa questão de que você tá no comando e você vai decidir absolutamente tudo que você quiser. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, decidir o destino. Decidir qual destino que você quer viajar, né? Isso é uma das partes mais importantes, porque a partir daí você vai começar a resolver questão de hospedagem, passagem. Então decide o destino. Eu não indicaria você ir para lugares que têm um índice muito alto de violência contra a mulher, né? A gente sabe que, infelizmente, tem alguns países, inclusive, que são mais machistas, que tem essa cultura mais de assédio para mulheres, se você for uma mulher viajando sozinha. Então, para essa primeira viagem, eu não indicaria ir de cara, assim, para um lugar assim sozinha. O que eu daria de conselho já de primeira dica aqui é: para uma primeira viagem sozinha, talvez não faça muitos dias. Sabe? Eu quero ir pra Ásia, passar um mês viajando pela Ásia, pela Indonésia, Tailândia. Faz uma viagenzinha de 2 dias antes, só pra você ver como você se sente. Porque ao mesmo tempo que tem pessoas que se descobrem que amam essa experiência de estar sozinha, tem muitas pessoas que odeiam, tem pessoas que realmente não conseguem ir pra um restaurante, comer uma refeição sozinho, morre de vergonha de tirar uma selfie em público. Então, sabe quando a gente diz um passinho de cada vez? Eu acho que esse é o grande segredo. A minha primeira viagem sozinha que eu lembro que eu fiz foi quando eu morava nos Estados Unidos. Eu fui com a minha host family, né, com as crianças e tal, visitar os pais da hosta, da mãe das crianças, no Mississippi. Eles moravam muito pertinho de New Orleans, que era em torno ali de 2 horas dirigindo. E a mãe falou: por que você não aproveita, pega o carro e não vai pra lá? E eu fiquei assim, nossa, sozinha, né? Mas eu pensei, como que eu vou ter a chance de vir pra cá de volta, sabe? Principalmente nesse cenário, né, que eu não estava gastando praticamente nada. Aí eu falei, tudo bem, vou. Peguei o carro, saí de casa às 5 da manhã, fui bem cedinho, dirigi, cheguei lá, aproveitei, eu fui comer um negócio, fui num museu, fui andar nas ruas, entrei nas lojinhas, tirei algumas fotos, mas eu tava assim, né, meu Deus, tô sozinha, envergonhada. Então foi legal que foi uma viagem de um dia, porque à noite eu já tava em casa de volta e eu consegui sentir um pouco da vibe, como que é, você tem que ficar um pouco mais esperto com algumas coisas, né? Principalmente ali quando você tá mexendo no celular, você não pode ficar 100% focado no seu celular, você tem que estar atenta com os arredores. No Brasil, eu diria que tem muito essa questão de assalto, né? Então tem que estar atento. Na Europa também, grandes cidades. Se você tá em grandes cidades, você está sujeito a ser assaltado, ao famoso pickpocket. Então é isso, a gente tem que estar muito mais atento ao que está acontecendo realmente, até para a questão da nossa segurança. Mas então é isso, a minha primeira dica é: tente para essa primeira viagem sozinha não fazer uma viagem muito longa, a não ser que você realmente não tenha a opção, então se joga, né? A gente pode dar o tanto de dica que for,
A gente pode falar e ver vídeo e se programar. E chegando lá, vocês vão ver que às vezes a vida acontece de uma forma que não foi planejada. E tá tudo bem. Isso também é uma coisa muito importante para se preparar quando você está viajando. Que às vezes os planos não dão certos e você tem que improvisar. Então esteja pronto para sempre improvisar. Bom, a minha segunda dica é, quando você decidir o seu destino que você vai estar indo e quantos dias você vai ficar, primeiramente gente, pesquisa no Google a cidade, sabe? Joga, estou indo para Gramado. Joga Gramado no Google, pesquisa tudo que você conseguir aprender sobre aquela cidade, vê se tem algum museu, se tem alguma coisa que você quer ir, algum lugar que você queira visitar. Decidiu aí qual cidade você vai estar indo, qual país, aí você vai pensar em quê? Hospedagem. Porque o que acontece, principalmente na Europa, os aeroportos mais baratinhos, né, que tem voos mais baratinhos, ficam um pouco afastados ali do centro. Então, muitas vezes, quando você for pesquisar hospedagem, não é tão legal você ficar perto do aeroporto. Por quê? Ficando perto do aeroporto, você fica longe do centro. Então, você acaba não aproveitando muita coisa. Então, o que eu aconselharia é dá um Google na cidade que você vai ficar, vê ali qual que é a região do centro e tenta ficar hospedado ali num lugar que você consiga fazer muitas coisas andando, né? Que você não dependa tanto de ficar pegando Uber, de ficar pegando ônibus, metrô, até porque a gente não sabe como que é o transporte ali naquela cidade. É muito difícil de você saber isso antes de você chegar lá realmente, né? Sem você conversar com uma pessoa local. Então tenta ficar numa área mais central e já ver como que funciona para você ir ali daquele aeroporto para a cidade, se você precisa pagar um transporte extra. Por exemplo, quando eu fui para Estocolmo e para Paris, o aeroporto era quase 1 hora da cidade, então eu tive que pagar extra no ônibus que me levasse desse aeroporto até o centro. E aí de lá eu me virava. Então é bom estar sempre muito atenta nesses pequenos detalhes. E questão de acomodação também. Se você tá viajando sozinha, às vezes ficar num hotel fica meio caro. Eu acho que isso depende muito do estilo de viagem da pessoa também. Se você é uma pessoa que preza muito pela sua privacidade, fica num hotel. Em que você gaste um pouquinho a mais, mas você vai ter privacidade, vai ficar mais confortável em um hotel ali privado, só você. Mas uma das melhores coisas de se viajar sozinho é que você se abre muito para conhecer outras pessoas. Eu já fiz muitas amizades viajando sozinha, pessoas que eu conheci assim aleatoriamente, que eu saí comer um almoço, que eu saí tomar uma cerveja, a gente ficou por horas conversando. E como que você conhece essas pessoas? Bom, pra mim isso geralmente acontece de duas formas. A primeira é ficando hospedada em hostels, que é aqueles hotéis compartilhados, né? São quartos aí que tem 6 camas e você geralmente divide esse quarto com outras 5 pessoas. Tem o feminino, o masculino e tem também o quarto misto, que aí fica todo mundo junto e misturado. Eu quase nunca fiquei em quarto misto, geralmente eu procuro mesmo ficar em quarto feminino, que eu me sinto um pouco mais à vontade. Mas já fiquei uma ou outra vez assim em quarto misto e foi tranquilo também. Não tive problema nenhum em relação a isso. Então depende novamente de qual é o seu estilo e do que você tá procurando ali naquela viagem. E quando você fica em hostels, eles geralmente têm uma área comum, tem uma cozinha que você pode cozinhar, tem uma sala de TV, tem um barzinho. E ali você consegue conhecer várias pessoas, né? Não somente as pessoas que estão no seu quarto. Então você consegue socializar em outras áreas do hostel, o que é super legal, porque geralmente a galera que tá ficando nesses locais é um povo que também tá viajando sozinho, tá fazendo um mochilão ali, que tá descobrindo um lugar novo. E dessa forma você consegue se conectar com as pessoas. Outra forma que eu também geralmente uso para conhecer pessoas é fazer um tour. Então toda vez que eu tô indo para uma cidade nova, eu pesquiso para saber se existe algum tipo de tour, geralmente tour gratuito. Aqui na Europa é muito comum, né? Todas essas grandes cidades têm esses tours gratuitos que você paga no final uma gorjeta. Então você decide ali qual o valor que você quer pagar. Tem gente que paga 50 euros, tem gente que paga 5 euros e tá tudo bem. Tem um ou outro guia que fica meio puto se você dá um valor muito baixo, mas é aquela coisa, não existe um valor estipulado. Então você que determina. Quando o tour é muito bom, eu realmente dou um valorzinho melhor, e quando é um tour mais ou menos, eu dou um valor menor e a vida que segue. Então, nesses tours também acontece muito de ter outras pessoas viajando sozinha e você ter novamente a chance de se conectar com pessoas ali, né? Até para você dividir uma refeição às vezes, para você fazer um passeio específico. Porque apesar de viajar sozinha ser uma coisa boa para você se conhecer, para você passar um tempo consigo mesma, às vezes é legal você ter uma pessoa ali para trocar algumas palavras. Então eu acho que é muito gostoso quando você tá vivendo essas experiências e você acaba esbarrando em pessoas pelo caminho. E agora, falando em questões práticas para quando você está viajando sozinha. Primeira coisa é, garanta que você comprou um cadeadinho
para colocar na sua mochila. Principalmente quando você vai ficar em hostel, geralmente eles têm algumas cabines com números de cada cama para você colocar a sua mochila, a sua mala. E é isso. Se você quiser usar esses cabides, você tem que ter o seu próprio cadeado, porque senão às vezes você tem que comprar na recepção ou até mesmo não ter na recepção, mas tem que deixar suas coisas lá sem nada. Então, sempre tenha um cadeadinho na bolsa por precaução. Eu tenho uns 3 aqui na minha casa, que geralmente eu vou viajar, eu esqueço de levar meu cadeado e acabo comprando um novo. Então, lembre-se de sempre carregar o seu cadeado com você. Essa é uma dica muito importante. Outra coisa, compra um pau de selfie, sabe? Compra um pau de selfie e leva junto na bolsa. Não vai perder de tirar aquela super foto só porque você, né, o braço não estica longe o suficiente. E, gente, falar pra vocês, pedir pra estranho tirar foto sua na rua, às vezes é mais frustrante do que você tentar tirar sozinho. Porque tem muita gente que não tem o menor senso de direção. Tá você um castelo atrás de você, o cara vai tirar foto? Tu e do pato que tá no chão. O castelo? Então, compra um pau de selfie e leve com você um tripézinho pra você encaixar ali no chão. E, de novo, né, tenha consciência dos seus arredores. Isso é uma dica a mais para quando você tá numa cidade um pouco mais segura. Se você tá viajando, sei lá, num lugarzinho aí mais perigoso, talvez não seja ideal você largar seu iPhone ali no tripé no meio da rua. Então, né, tenha um pouquinho de consciência também em questão a isso, em relação a isso. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer e que me dão bons resultados na questão de foto é quando eu vejo umas meninas novas, assim, da minha idade, né, que eu sou muito jovem, gente. Quando eu vejo uma galera assim, meio que da minha idade, geralmente menina, me sinto um pouco mais confortável, tirando fotos, e eu vejo que elas estão sozinhas, eu penso, se eu tirar uma foto boa dessa menina, ela vai tirar uma foto boa minha, entendeu? Então entra ali a questão de troca. Aí eu chego e falo, ai, nossa, tô viajando sozinha, você pode tirar uma fotinha minha? Aí ela sempre fala, ai, ótimo, você tirou a minha também, entendeu? Aí às vezes eu já fez até uma amizade. Então, isso, pra mim, funciona bastante. Outra dica muito importante que eu queria que tivessem me falado, enfiado isso na minha cabeça mais cedo, mas não tenha vergonha de ser quem você é. Se você é uma pessoa que ama ser blogueira e gosta de tirar fotos e postar stories, isso e aquilo, não tenha vergonha, faça. Ninguém vai ficar olhando pra você te julgando. Todo mundo tá muito preocupado hoje em dia consigo mesmo. Então as pessoas, elas acabam que não tem tempo de ficar julgando o outro. Pausa pra aparição do Palme, que tá aqui passeando por mim. Mas, como eu tava dizendo, não tenha vergonha, sabe? De ser quem você é, de gravar os seus stories, de aproveitar realmente o lugar que você tá. Porque muitas vezes a gente não tem essa opção de estar viajando todos os dias, todo final de semana, ou até todo mês. E eu falo por mim isso, né? Às vezes eu guardo dinheiro por meses e meses e meses pra chegar aí pra aquele lugar. E quando eu chego lá, gente, eu vou tirar foto de tudo, sim. Se tiver um gatinho passando na rua e eu achar que a barriguinha dele é fofinha, eu vou tirar foto do gatinho com a barriguinha fofinha, sabe? E ninguém tem nada a ver com isso. Então, se você gosta de tirar fotos, se você gosta de gravar as coisas, se joga. Eu posso te garantir que as pessoas hoje estão muito mais preocupadas com elas mesmas do que com os outros. Então, não tenha medo, não tenha vergonha de ser julgada, né? A não ser que seja fazer uma coisa muito louca na rua, assim, andando pelada e tal. Aí é contigo. Mas, no geral, eu acho que a gente tem que perder essa vergonha de ser quem a gente é, de fazer as coisas que a gente quer por medo do que os outros vão pensar. Porque no fim eu não sei pra vocês, mas pra mim eu não estou nem aí para a opinião dos outros. Então, eu não sei vocês, mas pra mim, pessoalmente, ninguém paga as minhas contas. Inclusive, queria muito, né, se alguém quisesse oferecer. Ninguém paga as minhas contas. Então, o que eu faço ou não faço só diz respeito a mim. Então, é assim que eu vivo. Então, tira aquela foto sim, grava aquele vídeo sim e marca essas memórias, sabe? Marca essas memórias. Não é mesmo? Ouvindo tudo isso, você ainda tiver um pouco de vergonha de gravar, de tirar uma foto e tal, pensa assim, ninguém me conhece aqui. Ninguém me conhece. Tá, e daí que eu tô aqui subindo em cima de um muro que tá quase caindo pra pegar uma boa foto de um pôr do sol. As pessoas vão ver, vão rir e tal, mas daí, ninguém me conhece aqui. Eu sempre penso isso, quando eu tô viajando pra algum lugar e eu fico assim com o celular, né, super deslumbrada e tal. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui pra Paris, ou quando eu tava na Grécia. E algumas pessoas, às vezes, eles dão uma olhada assim, tipo, nossa,
A gente é tão rico, essa pobre gravando tudo. Gente, ninguém me conhece. Tá tudo bem, sabe? Quer dar uma olhada de canto? Olha, não vai mudar. Então é isso. Se você é uma pessoa mais reservada também, que não gosta de tirar foto, que não sei o que, não sei o que lá, tá tudo bem. Ainda assim, eu te aconselho a tirar uma foto ou outra pra você ter de memória. Eu tenho até uma amiga que a gente viaja às vezes juntas. E, né, todo lugar que vai, eu falo, ai, tira uma foto minha aqui. Tira uma foto minha aqui. E ela tá sempre assim, ai, eu não quero. Não quero foto, tô de boa. Aí eu falo, ai, tira só uma. Fala, quando que você vai voltar pra cá? Você não sabe, vai que você nunca volte. Então tira só umazinha assim, pra deixar no celular, sabe? Só por segurança. E aí ela sempre acaba e fala, ai, não, então tá bom. Daí ela vai, tira várias fotos, já aproveita, né? Tira 30. Então, mesmo que você não seja uma grande pessoa de fotos, tira uma fotinho, sabe? Grava esse momento. O celular tá aí, hoje em dia a gente tem acesso tão fácil a celular com câmera e tal. Agora, próxima dica desta viagem sozinha, tanto para homem como para mulheres, né? Às vezes pode ser que as minhas dicas sejam um pouco mais direcionadas a mulheres. E como eu sou mulher, as minhas vivências, né, são um pouco mais nessa questão. Mas eu diria que essa que serve para homem também. Principalmente para as minhas amigas solteiras que estão por aí. Eu sei que quando a gente viaja, a gente baixa o Tinder ali e vai, né? Gente, cuidado, sabe? De verdade. A gente viajando sozinha, sozinho, já é um alvo um pouco mais fácil, né? Então, quer conhecer alguém, quer, né, dar um match legal ali no aplicativo, quer sair pro encontro? Vai, sabe? Tá, vai viver, né? Eu sou a favor do vamos viver. Vamos nos permitir. Mas cuidado, sabe? Lugar público, tenta não ir na casa de uma pessoa estranha que você não conhece num país estranho, numa cidade estranha. Precaução, né? Eu acho que quando a gente tem noção, então se cuidem. É legal, é muito legal conhecer gente de aplicativo em dates. Já fui, já fiz várias vezes. E só que cuidado, né? Um pouquinho de cuidado. Outra coisa também, quando você estiver num bar, estiver bebendo uma bebidinha, não aceita coisa de estranho. Eu sei que é muito clichê falar isso, e às vezes a gente viaja ali com orçamento apertadão. Então vem alguém ali, uma pessoa legal, generosa, quer te oferecer um drink, que aceita, aceita, pede uma cerveja que vem com tampinha, sabe? Pequenos cuidados que, né, no fim, fazem uma grande diferença. Outra coisa, quando você estiver viajando sozinha, tenta não ficar muito bêbada ou bêbado. Se você tá num bar e tal, tenta não extrapolar muito no álcool, porque quando a gente bebe demais, acaba perdendo um pouco dos sentidos, a gente fica mais suscetível. Então, evita, né? Eu lembro que também, quando eu fui pra Las Vegas sozinha, eu nem bebi. Assim, eu fui pros cassinos, fui pra bares, fui pra vários lugares, mas eu fiquei zero álcool. E eu sou uma pessoa que eu bebo, né, socialmente, quando eu saio e tal. Mas naquele ambiente eu não me senti nem um pouquinho confortável a ficar muito doida, porque eu sei que é uma cidade mais perigosa e a gente tem que se cuidar, né? Então, eu sempre penso, se você tem um pouquinho de noção e se você tem esse instinto de sobrevivência, né, que geralmente nós mulheres temos dentro da gente, essas coisas parece até bobeira eu tá falando aqui. Mas é que realmente tem uma galera mais nova, uma galera um pouco mais assim consequente, que acaba pensando, não, só se vive uma vez. E eu sei disso porque eu já fui essa pessoa, tá? Então, isso aí é uma autocrítica. Mas a gente cresce, a gente amadurece e a gente começa a ver as coisas um pouquinho diferente. Então, sempre cuidado, sempre a sua segurança em primeiro lugar. Essas são as minhas dicas básicas para caso você esteja programando uma viagem sozinha. Caso vocês queiram saber um pouquinho também de como programar um roteiro, né, como criar um roteiro para 2, 3 dias, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar falar um pouquinho mais sobre isso. Eu amo criar roteiro de viagem. Eu crio roteiro de viagens até que não são minhas. Se eu tenho uma amiga que fala, ah, estou indo para tal lugar, eu falo, não diga mais nada. Está aqui na sua mesa. Então, eu adoro organizar, né, atividades turísticas para fazer em cidades. Mas esse vídeo era um vídeo mais para falar sobre algumas dicas básicas de sobrevivência para quando você viaja sozinho. Porque muitas vezes, quando você tá num grupo grande, uma pessoa cuida da outra. Mesmo que não seja nada combinado, eu sei que existe essa regra velada, que numa viagem grande, você cuida dos seus amigos, eles cuidam de você e todo mundo fica bem. Agora, quando a gente tá sozinho, a gente tem que realmente entender que é a gente pela gente. Então, a gente tem que ser mais precavido, a gente tem que ser um pouquinho mais responsável, sem deixar de aproveitar, né? É uma grande experiência, é ótimo, mas essas pequenas dicas podem fazer com que a sua viagem seja muito mais proveitosa, sem que você precise
passar por grandes estresses. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E me deixa aqui nos comentários se você já passou algum perrengue na sua viagem. Conta aí pra gente já ficar esperto também e acabar não fazendo a mesma coisa nas nossas. Um beijo. Tchau!